Episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar no caderno de número 3, que nos convida a explorar a nossa própria identidade, mas sob a ótica do direito civil. Vamos falar sobre direitos da personalidade e ausência. Exato. E o que conecta esses dois temas, que parecem assim tão distantes, é uma pergunta fundamental, né? Como é que a lei protege aquilo que nos define? Boa pergunta. Seja o nosso corpo, o nosso nome ou até o nosso patrimônio, quando, sei lá, a gente desaparece do mundo. A análise do professor Lessa nos dá um mapa completo sobre isso. Um mapa, gostei da analogia. E nosso objetivo aqui é justamente decifrar esse mapa. Vamos explorar os conceitos que protegem a essência de cada um. Ver como a legislação se modernizou para acompanhar as mudanças sociais e, por fim, entender o que acontece passo a passo quando alguém simplesmente some. E vamos fazer isso com um olhar bem estratégico, destacando os pontos que são cruciais não só para entender a matéria, mas também para quem se prepara para concursos de alto nível, sabe? Onde o detalhe faz toda a diferença. O material é a nossa base para essa conversa. Ok, então vamos começar pelo alicerce de tudo. Quando a gente fala em direitos da personalidade, o que exatamente isso significa no dia a dia? Parece um termo tão abstrato. É um bom ponto. Na prática, são os direitos que protegem quem nós somos. Nossa integridade física, nossa imagem, nossa honra, nosso nome. São os atributos mais básicos, sabe? Essenciais de uma pessoa. E o direito os reconhece como um escudo, uma proteção que está ligada diretamente ao princípio da dignidade da pessoa humana. E o Código Civil diz que eles são intransmissíveis e irrenunciáveis. Isso soa muito absoluto. Quer dizer, então, que eu não tenho poder nenhum de decisão sobre eles. Essa é a questão central. Não posso, autorizar o uso da minha imagem ou dispor do meu próprio corpo. Então, a regra geral é essa rigidez justamente para nos proteger. Você não pode vender sua honra ou renunciar à sua vida. No entanto, a lei permite sim limitações voluntárias em situações específicas. Você pode licenciar o uso da sua imagem para uma campanha, por exemplo. Certo. No caso do corpo, a lei permite a disposição gratuita para fins científicos ou altruísticos, como uma doação de sangue. Certo, desde que não seja algo que me prejudique permanentemente. Exatamente. O limite é a diminuição permanente da integridade física ou algo que contrarie os bons costumes. A exceção a isso é a exigência médica, né? Como a amputação de um membro para salvar uma vida. O sistema busca sempre um equilíbrio. Falando em dispor do próprio corpo, sempre houve um gargalo, né? Entre a vontade da pessoa de ser doadora de órgãos e a decisão final da família no hospital, que muitas vezes não autorizava por não ter certeza. O material que a gente está usando aponta uma novidade que tenta resolver isso, a AEDO. Como essa ferramenta muda o jogo na prática? A AEDO, ou Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos, uma mudança de jogo mesmo. É uma ferramenta criada pelo CNJ que permite a qualquer pessoa, de forma gratuita, ir a um tabelionato de notas e registrar oficialmente sua vontade de ser doadora. E como isso resolve o impasse com a família? Então, esse registro é feito num sistema centralizado, o e-notariado, e fica disponível para consulta da Central Nacional de Transplantes. Aí, no momento crítico, a equipe médica tem um documento oficial, com fé pública, que expressa a vontade inequívoca daquela pessoa. Uau! Isso dá uma segurança jurídica e emocional gigantesca para a família, que não precisa mais carregar o peso de uma decisão tão difícil no momento de dor, sabe? A vontade do indivíduo, registrada em vida, prevalece. Isso é um avanço tremendo na autonomia da pessoa sobre o próprio corpo, mesmo depois da morte. E essa ideia de autonomia parece ser um fio condutor nas atualizações do direito, principalmente quando a gente fala de nome. Por muito tempo, nosso nome era visto como algo quase sagrado, imutável. Mas isso mudou radicalmente, né? Mudou da água para o vinho. O princípio da imutabilidade do nome, que era a regra de ferro, foi flexibilizado de uma maneira impressionante pela legislação recente, especialmente pela Lei 14.382.
O que a gente vê é uma clara mudança de filosofia. O direito passou a valorizar muito mais a autonomia da vontade, a identidade pessoal, do que a rigidez do registro. E o exemplo mais claro disso talvez seja a alteração do prenome sem precisar de um motivo. Como funciona? Qualquer pessoa, ao completar 18 anos, pode ir diretamente ao cartório de registro civil e solicitar a alteração do seu prenome. Simples assim. Sem processo? Sem advogado, sem processo judicial e, o mais importante, sem precisar apresentar justificativa alguma. É o puro exercício de um direito. A lei entende que a pessoa tem o direito de ser chamada pelo nome com o qual se identifica. Entendi. Mas essa facilidade toda tem algum limite? Sim, e aqui está um detalhe que, olha, costuma ser explorado em exames. Essa alteração imotivada pela via extrajudicial só pode ser feita uma única vez. Ah, então a alteração no cartório é um caminho sem volta pela via extrajudicial. Isso me parece uma forma de evitar que as pessoas fiquem mudando de nome por capricho. É essa a intenção? Exatamente essa a intenção. O legislador quis equilibrar a autonomia com a segurança jurídica. Sabe, facilitou a mudança para quem realmente se identifica com outro nome, mas impôs esse limite para garantir a estabilidade dos registros. E tem mais um detalhe, uma pegadinha. Se a pessoa se arrepender da mudança que fez no cartório e quiser voltar ao nome antigo, aí o caminho é obrigatoriamente judicial. Ah, o desfazimento exige uma ação. Exige? O desfazimento da alteração extrajudicial exige uma ação na justiça. Faz sentido. E essa flexibilidade se estende aos sobrenomes também. Posso incluir o sobrenome da minha avó ou do meu padrasto, por exemplo. Sim, a lógica é a mesma. A via extrajudicial agora permite a inclusão de sobrenomes de qualquer ascendente, a inclusão do sobrenome de um padrasto ou madrasta. O que é um reconhecimento super importante, né? Importantíssimo para as famílias socioafetivas. E até mesmo a inclusão ou exclusão do sobrenome do cônjuge a qualquer momento durante o casamento, não só no ato do matrimônio. Isso nos leva a um dos pontos de maior relevância social e jurídica, que é a adequação do registro civil para pessoas transgênero. Como o direito materializou essa autonomia aqui? Aqui, a autonomia da vontade atinge seu ponto máximo. Com base em decisões do STF e em normas do CNJ, pessoas maiores de 18 anos podem requerer diretamente no cartório a alteração de seu prenome e gênero, para que seus documentos, enfim, reflitam sua identidade de gênero autopercebida. Então a lei está dizendo que a palavra da pessoa sobre a própria identidade basta. A autodeclaração é soberana sem a necessidade de um carimbo médico ou psicológico. É uma mudança de paradigma enorme. É uma revolução baseada na dignidade. O procedimento independe de qualquer cirurgia de redesignação sexual ou de laudos. A identidade da pessoa não está condicionada a uma avaliação externa. E há um outro ponto crucial: o sigilo. A alteração é protegida. Numa certidão comum de breve relato, não vai constar nenhuma observação sobre a mudança. Isso é fundamental. Protege a pessoa contra o preconceito e a curiosidade indevida, garantindo sua privacidade. Até agora, falamos sobre como a lei protege a identidade de quem está presente, atuante na sociedade. Mas e o que acontece no extremo oposto? Como o direito protege o patrimônio e os interesses de alguém que simplesmente some? Essa transição é perfeita. A gente entra agora no Instituto da Ausência. E a primeira coisa a entender, e o professor Lessa destaca isso muito bem, é que o objetivo aqui não é declarar a morte de alguém. Certo. O objetivo é proteger os bens que essa pessoa deixou para trás sem um administrador. É uma medida de proteção patrimonial. Certo. Mas por que a lei se importa tanto em criar 3 fases diferentes para a ausência? Não seria mais simples só esperar um tempo e depois dividir os bens? Essa pergunta é ótima, porque ela revela a lógica do sistema. As fases existem para equilibrar interesses. De um lado, tem a esperança de que o ausente retorne. Claro. Do outro, tem a necessidade de dar continuidade à vida, administrar os bens, garantir a segurança jurídica dos herdeiros. As fases são uma escada de transição. Vamos subir essa escada, então. Qual é o primeiro degrau? O primeiro é a curadoria dos bens. Assim que alguém desaparece e os interessados entram na justiça, o juiz nomeia um curador, geralmente o cônjuge ou um parente próximo, para administrar o patrimônio. É uma fase de proteção imediata. Durante um ano,
Publicam-se editais na imprensa, convocando o ausente a retornar. Se ele deixou um procurador, esse prazo se estende para 3 anos. E se a pessoa não aparece depois desse período? Aí subimos para o segundo degrau, a sucessão provisória. Os herdeiros podem pedir para tomar posse dos bens. O patrimônio sai das mãos do curador e vai para as mãos dos herdeiros, mas, como o nome diz, de forma provisória. A propriedade ainda não é plena. É nessa fase que entra a tal da caução, uma garantia que alguns herdeiros precisam dar, certo? Exato. E aqui está um ponto-chave em provas. A lei faz uma distinção. Os herdeiros mais próximos, os chamados necessários, descendentes, ascendentes e o cônjuge, esses não precisam dar garantia nenhuma. A lei presume a boa-fé deles. Já os outros herdeiros, como um irmão que é colateral ou um amigo beneficiado em testamento, esses precisam prestar a caução. Então, essa caução funciona tipo um cheque-caução de aluguel, uma garantia que fica presa até a situação se resolver de vez. Exatamente essa a ideia. É uma forma de garantir que, se o ausente voltar, o valor correspondente aos bens vai estar disponível para ele. É uma proteção extra para o patrimônio do desaparecido contra herdeiros que não são do seu círculo familiar mais íntimo. Se o ausente retorna nessa fase, ele simplesmente pega os bens de volta no estado em que estiverem. E qual o último degrau da escada? É a sucessão definitiva. Ela pode ser pedida 10 anos depois do início da sucessão provisória. Com a sentença da sucessão definitiva, a propriedade se consolida. Os herdeiros se tornam donos de fato e de direito. As cauções que foram prestadas são liberadas. Nesse ponto, para a lei, é como se o ausente tivesse falecido. Nossa, mas e se a pessoa retorna depois disso tudo? Uma situação digna de filme. A pessoa volta 20 anos depois e o que acontece? É impressionante, e a lei prevê isso. A regra é dura, mas visa a segurança jurídica. Se o ausente retornar nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ele tem direito de reaver os bens que ainda existirem, ou o dinheiro da venda dos que foram alienados. Mas e se ele voltar depois desses 10 anos? Ou seja, mais de 20 anos depois do início de tudo? Aí, legalmente, ele não tem mais direito a nada do seu antigo patrimônio. A lei entende que, depois de tanto tempo, a situação dos herdeiros precisa ser estabilizada. É uma escolha do sistema para que as relações não fiquem incertas para sempre. Parece duro. Parece duro, mas é o preço da segurança jurídica. Uau! É muita informação. Para organizar tudo isso, vamos usar o fichamento estratégico do material, que destila os pontos de ouro. Perfeito. Vamos sintetizar os princípios. Primeiro, direitos da personalidade. São absolutos, inatos, vitalícios e, a regra de ouro, intransmissíveis e irrenunciáveis. Sobre a AEDO, a doação de órgãos, registro via e-notariado e gratuito, tá? No direito ao nome, a grande mudança. Alteração imotivada do prenome é extrajudicial, uma única vez, para maiores de 18. E para pessoas transgênero, o princípio máximo. A alteração independe de cirurgia ou laudo. E o procedimento é sigiloso, protegendo a dignidade. E para a ausência, a escada de 3 degraus. Isso. Curadoria para proteção imediata, sucessão provisória, com a posse dos herdeiros e a pegadinha da caução só para os não necessários. E, por fim, a sucessão definitiva, que consolida a propriedade após um longo período. Agora, vamos ver como essa teoria é cobrada na prática, analisando a questão 04, que trata de um caso real de ausência. O cenário é: Antônio desaparece, os herdeiros são 2 filhos, Bruno e Carlos, e um sobrinho, Daniel, que foi beneficiado em testamento. A pergunta é: quem precisa prestar caução? A resposta correta aqui é a B, apenas Daniel. E a lógica é exatamente a que a gente discutiu. Bruno e Carlos são filhos, descendentes, herdeiros necessários. A lei dispensa eles da garantia. Certo. Daniel, o sobrinho, é um herdeiro testamentário. Ele não faz parte do núcleo familiar essencial. Portanto, para proteger o patrimônio do ausente, a lei exige que ele preste essa garantia, a caução. É aplicação direta da regra. Claríssimo. Agora, uma questão sobre o registro de pessoas transgênero. A de número 02. O oficial de cartório exige um laudo psicológico para fazer a alteração de nome e gênero. Essa conduta está correta?
De forma alguma. A resposta correta é a B. A conduta é incorreta. Isso reforça o ponto mais importante que a gente conversou, a soberania da autodeclaração. Exigir laudo, seja médico ou psicológico, é criar um obstáculo ilegal que vai contra o entendimento do STF e do CNJ. É uma violação direta à dignidade e à autonomia da pessoa. É o tipo de questão que não testa só a memorização, mas a compreensão do princípio por trás da regra. Recapitulando tudo, então, nós viajamos desde a proteção mais íntima do nosso corpo e do nosso nome, até a complexa teia jurídica que se forma quando alguém desaparece. E o que é fascinante é perceber, e o professor Lessa aponta isso na reflexão final do material, que todos esses institutos são manifestações concretas da dignidade da pessoa humana. Seja garantindo que uma pessoa trans tenha seu nome social nos documentos, seja protegendo com todo o cuidado o patrimônio de quem sumiu, o objetivo final do direito civil aqui é resguardar a pessoa. É uma visão que conecta todos os pontos. Sem dúvida. E ele conclui com uma mensagem poderosa, de que ao dominar esses temas, o futuro profissional do direito, seja juiz, promotor, tabelião, se prepara para ser um verdadeiro guardião desses direitos fundamentais. Garantir que a justiça e a dignidade alcancem a vida, a identidade e a memória de cada cidadão. Fica a reflexão de como o direito está em constante movimento, né? Sempre se adaptando para proteger o que temos de mais valioso. Quem nós somos? E talvez a provocação final seja pensar: quais serão os próximos direitos da personalidade que a tecnologia e a sociedade vão nos fazer debater? A nossa identidade digital, por exemplo. O debate está só começando. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. E deixe nos comentários qual tema gostaria de ver no nosso próximo estudo. Até a próxima!